meu povo, axé! Estamos aqui hoje em mais um episódio da Tabaque Podcast. Hoje estamos com a nossa amiga Anélia Monteiro, pedagoga, professora, mãe de santo e dirigente da Casa Vó Maria de Aruanda há 16 anos. Muito feliz de ver a mãe Nélia aqui. A satisfação é toda minha. Muita gratidão. Nós temos uma história de 20 anos, gente. A história que eu tenho de terreiro de 20 anos tem a Nélia na história toda. Com certeza. Na história toda, muitos anos. Minha trajetória há 20 anos da tem Patrícia essa história toda, né? Quando eu cheguei lá na Dona Alfa, você estava no seu tava começo. Eu entrei alguns meses, quase um ano depois, né? Por aí. Exatamente. Mas quando é você? Você vai ver. Eu quero entregar em nome dos médios da Casa Vó Maria de Aruanda uma lembrancinha, né? Porque você também é médio da minha casa. Deixa eu já vou abrir. Já vou abrir. Peraí. Essa aqui eu não estava esperando, a surpresa. A camisa que eu achei chiquérrima. Amei! Que lindo! Muito obrigada! Ó, ainda tem oração de São Jorge. Tem meu nome! Tem seu nome, tá personalizado. Amei, obrigada! Nada, velho. Prazer. Já amei, vou usar demais. Ai, adorei. Vamos lá, Nélia. Agora vamos começar. Aqui, conta pra nós como que você começou na Umbanda. Que eu cheguei, você tava lá. Aí você chegou e estava lá. Na verdade, Patrícia, eu vim de fundos muito católicos, né? Meu pai era daquele que rezava texto toda noite, sagradamente, leu a Bíblia 3 vezes, né? Não perdia a missa aos domingos. E nós fomos criados nesse ritmo. Fomos sentinos, fomos do Sagrado Coração de Jesus. E fizemos parte da igreja, enfim. E aí, cada um foi crescendo, cada um foi tomando um rumo. Os conceitos católicos, todos nós temos, todos os irmãos mantêm esses conceitos. Mas chegou uma hora que, para mim, a religião católica já não... Como é que eu vou te falar? Não respondia. Não me respondia, ela já não me cativava tanto mais. Sempre respeito, mas não me cativava. E aí, eu fui pro kardecismo. Meu irmão, nessa época, o mais velho, Antônio Rossi, ele tinha montado uma casa kardecista no bairro São Francisco. E me convidou. E passei a frequentar a casa dele lá. Muito interessante a casa, bem diferente daquilo que eu vivia, mas bem interessante também. E aí foi o contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, o contato com as reuniões de mesa, né? E aí, de repente, ele sai do São Francisco e vai morar em Sabará, em Roças Grandes, né? E lá a reunião dele passou a ser todos os domingos à noite. E eu ia todos os domingos à noite. Pegava o ônibus sobre Rito, descia na Antônio Carlos, né? Não, Antônio Carlos não, na Cristiano Machado. Pegava o ônibus para Sabará, descia na ponte. Nossa, ele morava depois da igreja, depois da linha do trem. E nós íamos pro trabalho dele. E lá eu fiquei uns 2 ou 3 anos ou mais, não sei. E ele resolveu ir para os Estados Unidos, tentar a vida nos Estados Unidos. Nessa ida para os Estados Unidos eu desisti de ir para Roças Grandes todos os domingos à noite. E aí fui para o Eurípides Bassanufo, que é uma casa também espírita, né? Eurípides Bassanufo, que era comandado pelo Isaldino. Hoje eu não sei quem está na direção dela, o Isaldino veio a falecer. E fiquei lá um bom tempo também na assistência social. Lá era fazer cesta básica, campanha do quilo, reunião mediúnica. E na casa do meu irmão, em Sabará, eu tinha dado passagem na reunião mediúnica a minha preta velha, Vó Maria de Aruanda. E ele aceitou. E ela conversava na mesa, ela aconselhava, aquele negócio todo. Quando eu pedi autorização, a avó se manifestou primeiro
no Cardecismo. Ah, que legal. Aí quando eu cheguei na casa Eurípides Bassanufo, que eles me convidaram para trabalhar na reunião fechada, mediúnica, eu pedi autorização para se a avó poderia dar passagem à avó. E ele não aceitou. É muito difícil aceitar, né? Ele não aceitou. E aquilo me doeu muito. Me doeu muito, porque... Por que não, né? Por que não, né? A avó é aquela pessoa carinhosa, conselheira, né? Muito diferente de mim, mas ele não aceitou. E ele não aceitar me doeu muito. E aí eu fiquei perdida. Perdida, assim, um tempo. Mas é interessante, eu quero te contar, que nesse período que eu ia para Roças Grandes, era o seguinte, tinha um ônibus de 10h30. Da noite. Então, se você perdesse esse ônibus, só ia ter outro 11h30 da noite, que era domingo. Nossa Senhora. Né? De domingo os horários são mais longos, para outro. E esse de 11h30 era o último. Aí você tinha que esperar até 4 horas da manhã, o primeiro ônibus que estava vindo para Belo Horizonte. E eu saí da casa um pouco mais tarde esse dia, e o trabalho atrasou, não sei porquê. E desci ali na casa dele, passei perto da igreja, vim. Quando eu cheguei em cima da ponte, o ônibus passou. O de 11h30. De 10h30. Ah, tá. Aí, eu ia fazer o quê, né? Pra esperar o de 11h30. E aí eu atravessei completamente deserto. Os bares já estavam fechados e eu sozinha no ponto de ônibus. Aí eu comecei a pedir proteção, né? Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda. Uma hora que eu tenho que ficar em pé aqui, eu preciso ir embora para casa, porque outro dia eu trabalhava cedo, né? 5 horas eu estava de pé. E nisso, já tinha um tempo que eu estava esperando o ônibus, olhando para um lado, olhando para o outro. Tomara que não chegue ninguém, Apareceu um homem muito alto. E chegou para mim com o cabelo assim, grande, caído na testa. Cabelo pretinho, caído na testa. Sem camisa, de short. Eu falei, ai meu Deus. Sem camisa. Aí escorreu pro espelho. Uma hora dessa. Caí no rio onde eu estava, porque eu sabia nadar. Né? Eu vou voltar para casa do meu irmão agora também. Não adianta. Não adianta. Do ônibus, né? E aí chegou um homem cheio de marcas de facada no corpo. Uma marca aqui assim, uma marca aqui assim, uma marca aqui assim. E eu fiquei assim, ele ficou olhando para mim e falou assim, não, eu só vim te fazer companhia, não preocupa não. Eu falei, meu Deus do céu, me fazer companhia. E aí o ônibus veio, eu entrei, ele esperou entrar no ônibus, olhou para trás assim e seguiu. E foi embora. E quando eu fui para a Umbanda, eu descobri que era um Exu que veio trabalhar na minha casa, que me fez companhia aquela dia toda. Tá? Então, assim, hoje, naquela época, eu passei muito medo, né? Muita pena. E eu pensava assim, não vou conversar com ele, né? Porque... Vai, né? Vai que... Não conheço, nunca vi, não acertou, né? E aí, quando eu pedi licença para trabalhar com a avó, voltando lá a minha trajetória, no Eurípides, ele não deixou, eu fui ficando chateado com aquilo e fui me afastando, né? Quando você passa a não se sentir bem mais do lugar, um lugar excelente, né? Excelente. O trabalho deles muito bem feito, tudo, mas o kardecismo não aceita, né, os guias de Umbanda. E aí, minha mãe falou assim, por que você não vai para Dona Alva, pro centro da Dona Alva? Hoje a Beth que toma conta, mas Dona Alva já te benzeu tantas vezes, quando você era criança, aquele negócio todo. E aí eu fui pedir permissão para entrar. Só que na época eu não conversei com a Dona Alva, quem já tomava conta era a Beth. Sim. E aí ela falou assim, a porta da casa está aberta para você.
Aí você tem um tempo, né? Para poder fazer a saia, o ojá, né, a blusa branca. Eu não aceito ninguém que não esteja com os paramentos da roupa de santo, né? Comprar suas guias. E assim foi. Aí comecei a frequentar. Na primeira festa que teve, de Nanã, que era apenas uma vez por ano, né? Eu dei passagem à minha menina de Angola. Autorização de Dona Alva. Ela estava perto, e eu fiquei assim, e Dona Alva, você tem algo, pode trazer. Aí veio a Netinha. A Netinha hoje, ela quase não desce. Por quê? Porque mudou, né, a trajetória. Por quê? Ela põe fogo na minha saia. Ela queima a minha saia com a vela, que põe perto dela. Aqui, mas volta um pouquinho. Vamos explicar quem é Dona Alfa, né? Pra quem não sabe. Exato, Dona Alfa. Quem é Dona Alfa, que sua mãe mandou sei lá. Isso. Que ela já te benzeu tantas vezes. Alfa Ragazzi, né? É uma das umbandistas mais antigas de São Benedito. Se eu não me engano, ela foi a terceira ou a quarta moradora do bairro São Benedito. E de onde ela veio, eu não sei de onde Dona Alfa... Da cidade? Da cidade. Ela não falava. Ela não falava pra ninguém. Ela não gostava de falar. De onde ela veio, ela já veio trazendo, né? Tanto conhecimento. Tanto conhecimento, e já trabalhava, já tinha os médios dela. O marido dela também ajudava, né? O marido dela, ela sempre dizia que trabalhava na linha de Cipriano. E ela não banda. E aí Dona Alfa ficou. Quando eu entrei, ela já tinha afastado. Ela já estava muito idosa. Você tem uma ideia, ela morreu com 106 anos. Ela ficou 90 anos. 90 anos, né? Ela começou com 10 anos. Exatamente. Né? Foi isso? Ela começou com 10 anos e ficou 90 anos, como dizia, ela sentada por conta do trabalho de Umbanda. Por conta do trabalho de Umbanda. E aqui, então uma história da sua infância. Tem uma coisa dela, da sua infância, do braço, uma coisa que... Quando eu tinha 1 ano e meio, eu sofri uma paralisia. Eu tive sarampo e tive uma convulsão muito forte à noite. E aí meu braço ficou paralisado. Aliás, o lado direito todo meu ficou paralisado, assim contam, né? E na época, recursos mínimos, né? Levou para o hospital, falar que era uma paralisia, que talvez eu não voltaria a andar, aquele negócio todo. A minha boca também entortou, o braço também não mexia, ficou todo mole. E aí levaram, a minha mãe me levou para benzina, Dona Alfa. E Dona Alfa benzeu e passou banhos, eu banhasse com pé de viado. Eu lembrava uma coisa de viado, eu não sabia se era patinha. Um negócio assim. E meu tio foi pra roça procurar esse pé de viado para poder banhar o corpo. Enfim. E segundo minha mãe, o marido dela na época falou assim, essa menina vai ser uma médium da nossa casa no futuro. Ele falou? Ele falou. Com o passar do tempo, com as benzeções, as fisioterapias, a perna recuperou, a boca recuperou, o braço também recuperou, eu faço de tudo, só ele não levanta. Né? Eu tive uma atrofia no nervo e ele não levanta. Mas o que nunca te atrapalhou. Nunca me atrapalhou em nada. E ela sempre frisava isso como me via, a menina do braço, né? E são as histórias que a gente tem para contar, né? Desde o seu 1 ano e pouquinho, então já tinha convivência ali. Exatamente. Só que não tinha o hábito de frequentar a casa dela, né? E aí com 30 anos, 30 e poucos anos, foi que eu pedi licença para entrar na Umbanda. E aí eu entrei e apaixonei, né? A Umbanda é assim, quando você tem que ficar nela, você se apaixona. Mas eu acreditava o seguinte, que eu iria continuar ali até o resto da vida, sentadinha no meu cantinho, dando meus passos, né? E que ali seria o compromisso de estar lá todas as terças-feiras, né? Que ela é na terça-feira, e voltar para casa, cumprir minhas obrigações e tudo certo. Aí de repente surgiu um atrito entre eu e Beth.
né? E nesse atrito... Beth era filha da dona Alfa, que tomava nessa conta. época já tomava conta dos trabalhos, porque a dona Alfa estava muito idosa já para conduzir. Então ela que estava ali coordenando, né? Exato. Então, o que aconteceu? Eu tive um atrito com a Beth e ela não gostou. Eu também não gostei, né? Aí não ficamos inimigas, mas nos afastamos. Nos afastamos. E aí eu passei a ter contato com Dona Alfa. Interessante, porque né? ela dava uma segurada coisa, na gente. Né? E eu não sei te contar, assim, com detalhes, como é que eu comecei a entrar na casa do Dona Alfa. Mas ela sempre me chamava e queria me ver. E um dia, nós fomos na casa da Cineide, que era a prima do Eberson, que trabalhava também. E Dona Alfa estava lá e quis conversar comigo. E eu entrei no quarto, conversei com ela. E ela falou, sua missão não parou aí. A sua missão continua. Não estou entendendo. Porque aí eu já estava procurando uma outra casa. Né? Procurando uma outra casa para me trabalhar. Ela falou, não, sua missão não para aí. Eu preciso que você fique mais perto de mim. E mandou fazer uma chave do portão da casa dela e me entregar. Sabe? Então, ela falou, quando o Beth não estiver em casa, você vai me visitar. Aí eu tinha a chave do portão e da porta da sala. E aí eu falei, mas como entrar na casa da senhora? Não, porque cada cachorro... Porque a Beth segurava um pouquinho isso. O jeito dela tomar conta era não deixar a gente incomodar. Ou não incomodar, não sei. sei. E aí ela não deixava a gente ir assim, né? Perto dela. A gente parecia que era muito difícil chegar perto. Muito difícil chegar perto dela. E outra, a gente tinha um receio tão grande da Dona Alfa, né? Quando falava Dona Alfa, todo mundo já assim, batia continência. Com medo. Devido à franqueza dela, né? Devido ao jeito dela falar, italiana muito forte, né? E aí ela mandou passar a chave da casa pra mim. E quando eu sabia que Beto estava fora, eu ia. E aí, a primeira vez que eu entrei, ela falou, fala que a senhora queria falar comigo. Ela mandou, eu tô com a chave da senhora aqui. Não, essa chave vai ficar com você. E sempre que você puder, você venha bater papo comigo. Arruma um lugar para você sentar. Tinha um sofazinho vermelho, né? Na frente dela. E eu sentei no sofá e fiquei incomodada, né? Não achei graça naquele lugar. Ela falou, por que você não senta no pé da minha cama aqui? Aí passei a sentar no pé da cama. E ali eu comecei a conversar com ela. E ela me tratava assim, aquele rompante, aquela medo que eu tinha dela, foi acabando. Naturalmente ele foi acabando. Por quê? Porque por trás daquela mulher brava, rígida, existe uma pessoa totalmente dócil. Muito carente de atenção, de carinho, muito humana, tá? Foi onde eu passei a admirar muito a Dona Alfa, foi quando eu enxerguei esse lado dela. Eu tive a oportunidade de conviver com ela, porque aquele jeito bravo dela dentro do terreiro era para colocar ordem, né? Tanto que ela falava assim, lá em cima eu sou Dona Alfa, aqui eu sou Alfa, né? E é aqui que eu recebo os meus amigos, mas lá em cima eu não posso ficar batendo papo com os outros. Uma vida fresca, vida nova. E aí veio a ideia de montar a casa, né? Que começou com um dirigente multimédico, que era o meu companheiro. Mas né? Veio a ideia mesmo? Veio a ideia. Vamos montar. Aí conversei com ela. Na sua própria casa lá? Naquele lugar que a gente... Isso, naquele cômodozinho. Aí eu falei, acho que eu vou começar a fazer uns trabalhos, você ver um espírito aqui. Aí eu estava com o meu outro médico, que na época era o meu braço direito. E aí veio o Almir, veio você, veio a Cátia, veio a Carmen. E Everson, Na verdade, todo mundo começou meio que se desentender um pouquinho com a energia que estava no centro, com a Beth na direção, né? Exatamente. E fomos saindo devagarzinho, de repente fomos enchendo sua casa e virou um trabalho, né? Virou um trabalho.
E até hoje eu fico me perguntando como é que cabia tanta gente dentro daquele quartinho, né? Que hoje eu não consigo colocar o número de gente lá dentro, né? E esse médium, que era meu amigo, ele assumiu a frente do terreiro, né? E aí começamos lá os trabalhos, os passes, aí a casa encheu, não tinha mais lugar para ninguém. E numa determinada festa, ele teve vamos dizer, uma discussão. Mas ele se desentendeu assim com Eberson na época. E ele suspendeu a festa de Nanã. E festa de Nanã para nós era... Não, peraí, vamos voltar isso aqui. Melhor não falar o nome dele. Não. Não falar do Eberson também, não. Não? Ah, bom. Porque você falou Eberson. Aí é melhor assim, ele se desentendeu com um dos médicos. Ah, certo. Porque aí a gente não Não cita o nome de ninguém, né? Então vamos lá. Onde que Só vai falar, mas aí... Mas aí, você ia contar esse cara, aproveita e bebe aguinha. E aí, houve um desentendimento entre dois médios da casa. A festa de Nanã foi suspensa. E por coincidência, esse médio também era de Nanã, eu de Nanã, ele de Nanã, o dirigente da casa de Nanã. Os filhos de Nanã, tudo? Tava todo mundo. Tava todo mundo lá. E o dirigente, assim, bastante chateado, se afastou do terreiro. E aí nós ficamos esperando, né? Uma semana para ele voltar, 2 semanas para ele voltar, 3 semanas para ele voltar. Aí cadê o pai santo da casa? 1 mês, nada de voltar. E cadê trabalho? Não tinha trabalho, né? Porque, cadê? A casa não segue sem o pai santo. Coisa, né, menina? E daí pronto. Aí um belo dia, eu falei assim, acho que eu vou assumir a casa. Olha só os sinais, Né? Vou assumir a casa, porque o pai de santo não volta mesmo, né? E desse dia em diante, eu chamei o pessoal novamente e falei, eu vou assumir a casa. Eu não sabia dessa parte da história. Entende? Teve essa parte. E aí eu assumi a casa. Daí pra frente. Que já era pra ser sua, né? Exatamente. Essa discussão foi até uma forma Mas não foi uma coisa de assim, chegar nesse ponto de você Nesse falar, ponto. peraí, gente, essa casa é minha, então eu eu falei, vou depois eu assumir. mesma, não tem jeito mais não, essa casa. Aí Legal. eu vou assumir a casa. E aí eu dei o primeiro passo, né? De chamar o pessoal, de começar a abrir o terreiro. E um medo muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande, um medo muito grande. Como é que eu vou fazer aqui, né? Porque nunca fui dirigente de casa, eu era médium, né, da corrente. E aí Deus foi abrindo portas, né? Os próprios espíritos, os nossos mentores espirituais foram abrindo as portas. E até hoje eu estou com 16 anos, né, de casa, graças a Deus, né? E aí, como a casa de Umbanda é uma casa de passagem, um médico foi abrir o terreiro dele, o outro também foi abrir o terreiro dele, e algumas pessoas que resolveram seguir um, outros resolveram seguir outro, até que definiu o meu grupo, né? Definiu o meu grupo. E agora cada um tem a sua casa, cada um trabalhando, né? Um foco de luz que está espalhado em cada canto de São Benedito. Muito legal, né? Eu também, né? No meu caso também. E também, foi você. Eu também estava né? lá. E você Teve foi. um momento nosso lá, né, de abrir. E a gente foi seguindo. É E muito você legal. recebeu suas mensagens, né? Sim, e aí foi seguindo. E você foi. E nessa. De lá de dentro da casa da Vó Maria, surgiram 4 terreiros. 4? Foi o seu, Gente, né? que legal. O do outro médico que era dirigente, né? Desse amigo de Nanã também, que foi o outro. E quem mais? Não foram 3. Foram 3, né? Que interessante. É, E aí eu lembro da época que eu ainda estava lá, que você teve uma corrente muito grande. muito grande. Nós tínhamos 20 metros. Nossa, é muita gente. Muito. Hoje em dia tem terreiro que tem 40. Mas era tão 50, bonito. tem 100.
ver aquela pessoal todo bonito, assim, né? Vão muitas festas bonitas que nós fizemos lá. Mas a casa de Umbanda é uma casa de passagem, é um pronto-socorro. A pessoa procura enquanto ela está se sentindo muito mal. Assim que ela toma um remédio aliviado, ela vai seguindo. Ela vai seguir o caminho dela. Né? Tem alta também, né? Ela vai lá e tem a alta dela, né? Ela tem alta e vai embora. Aí ela vai seguir outro rumo. Né? É muita coisa, né? 16 anos trabalhando toda semana. Exato. E você passa também uma situação diferente, que é até bom, às vezes você pode falar melhor, que você mora no mesmo lugar que é o terreiro. Isso. Não acho que isso seja vantagem. Não? Não é. Mas como é que é morar no mesmo lugar? Porque eu não moro. O morar no mesmo lugar é complicado porque se você não souber impor dia e hora, você não tem mais a chance de almoçar, de jantar, de dormir, tá? Sim. Porque as pessoas te procuram o tempo todo. Sim. Tá? Então eu tive que chegar para as pessoas e falar, olha aqui. Com muita dor, né? Porque primeiro a gente vai cedendo. Chegou um ponto, Patrícia, que eu estava trabalhando mediunicamente de segunda a segunda. Eu lembro. Tá? Então eu estava chegando à exaustão. Né? Porque cada dia eu atendi uma pessoa. Ó, dona Neta, tô passando mal, não sei o que e tal. Como é que você fala não? Né? Nós não fomos treinados para falar. Para falar não. Então, mesmo porque limpar uma pessoa na hora que ela está precisando, é questão de caridade. Né? Então, se você nega a caridade no próximo, não dá. Mas eu fui ficando extremamente cansada. E aí eu tive que começar a colocar, olha, de manhã eu trabalho. Sim. Esse horário não adianta procurar por mim. Na parte da tarde, eu tenho os meus afazeres domésticos, né? Eu tenho a minha uma vida. casa para cuidar. Exatamente, tenho uma casa para cuidar. O filho já estava grande, mas aí surgiu Helena, né? Eu tenho uma menina para tomar conta. E você tinha sua mãe também? Você tinha sua mãe, seu pai, eu lembro. Exatamente, aí mamãe veio, já estava mais de idade, papai de idade, e eu tomando conta desse pessoal aí. Então aí eu tive que começar a colocar limite. E até hoje, né, durante as reuniões, as pessoas perguntam, né? A senhora não trabalha particular no outro dia? Não trabalho particular no outro dia. Eu só trabalho na segunda-feira e combino com o pessoal assim. A partir de 7 horas, você pode vir, o portão já está aberto. Se alguém precisar conversar comigo, até as 8 horas da noite eu estou disponível para atender essas pessoas, trocar ideia, para conversar, para tirar alguma dúvida. E 8 horas eu dou início ao trabalho, 10 e pouco termina, e aí chega. Sim. Né? Porque o pessoal acha que o nosso compromisso com o Umbanda ele termina assim que termina a reunião. Nossa, quem dera. Assim como acha que começa às 8 da noite, né? Começa na hora que você acha que é a hora da noite. Porque a cobrança já vem para você desde a hora que você põe o pé no chão. Né? Você já tem uma noção de como vai ser o seu trabalho. Né? O trabalho de hoje não vai ser um trabalho muito fácil, não. Redobra as orações, redobra a vigilância. Né? Vamos fazer um jejum. Vamos evitar a carne vermelha hoje para conseguir, né, sair dessa situação em paz. Que a reunião corra tudo em paz. E meu público era hoje como o seu. 100, 120 pessoas. Todas as noites. Né? Hoje já tenho um grupo de 45, 60. Né? Vai ajudando. Já vai equilibrando, né? Já vai equilibrando. Do que receber 100 pessoas. Hoje o dia que enche mais é na festa. Sim. Na festa, geralmente as pessoas vão. A gente convida, as pessoas lembram, as pessoas participam, né? Então, hoje o meu público maior são nas festas. Agora, durante os trabalhos, 40, 45, 50,
Se é que pode-se dizer que isso é pouca pessoa, né? Né? Não acho que seja, mas assim, Mas eu penso que pelo número de médiums ter mudado também, sim, aí hoje eu não a tenho mais espiritualidade, intimédios, a né? espiritualidade vai mexendo nisso aí, né? E aí a pessoa acha o seguinte, trabalhou, limpou a casa, não. Ficou uma série de filhos. Nossa. Fazer. Para a reunião acontecer segunda à noite, é a semana inteira de preparação. Inteira de monitoramento. Você tem uma série de firmezas, você tem o compromisso com cada orixá da sua cabala, a cada dia, né? Você tem compromisso com seus exus, você tem que tratar, você tem que cuidar, você tem que parar para pedir proteção para casa, parar para pedir proteção para os médicos. E tudo isso aí requer tempo. Não é uma hora que as pessoas estão batendo papo com você, não é uma hora que você está com visita dentro da sua casa. Então, quantas vezes, nesses 16 anos, quando Helena ainda era menor, eu esperava todo mundo dormir, né, 10h30, 11 horas, e aí que eu descia para o centro para poder fazer as minhas orações, para poder prestigiar o orixá, que já estava quase virando pro outro, né? Sim. E nós temos a Casa das Almas para cuidar, nós temos uma série de coisas. E que ninguém entende, porque não convive naquele... Muitas vezes nem os nossos médios sabem do tanto de trabalho que nós temos durante toda a semana. Isso até é uma coisa que eu ia te perguntar. O que você acha mais importante? Você que já passou esses 16 anos, ainda passa, né? Disso de ter médiums para poder orientar, para cuidar, né? Coordenar. O que você acha mais importante dos médiums se preocuparem, entrando para uma casa? Se preocuparem com a disciplina, Patrícia. Fala isso muito. Se o médium não tiver disciplina, não existe trabalho. Mas para o médium entender isso, filha. Só apanhando. Exatamente. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Ela entra, você senta com ela e fala, você tem certeza que você quer participar? Você quer entrar com banda? É um compromisso muito sério. A partir do momento que você abre o leque para que as entidades possam se manifestar e evoluírem também, né? Porque elas precisam do seu corpo para evolução. E você nega isso para ela, você dá isso para ela um tempo e você nega isso, elas automaticamente vão ficar chateadas com você, porque você prometeu uma coisa e você não está cumprindo. Então, eles não entendem. A maioria não entende isso. Então, eles vão muito bem o primeiro ano, vão muito bem o segundo ano. Aí começa a dar umas... Aí começa. Aí começa a relaxar. Hoje eu estou cansado. Você tomou seu banho descarregando. Esqueci. Essa semana não deu tempo de fazer o banho. Eu peço desculpa, senhora. Você tratou do seu Exu? Aí começa, né? Aquele papo. E aí você começa a cobrar Deus. Você não pode agir dessa forma. Você precisa ter compromisso. Você precisa ter horário, né? E aí você se torna a chata da cor. E juntando tudo isso vem a internet. A internet ensina, né? O médium a fazer um trabalho para ganhar dinheiro, a fazer um trabalho para prender um namorado ou uma namorada. Mas a internet não dá o axé para a pessoa, né? Porque qualquer trabalho que você vai fazer, se você não tiver axé, se você não tiver agô, se você não tiver proteção, né? Se você não tiver o cuidado, por exemplo, você não vai oferecer para algum uma cerveja, simplesmente tá aqui, ó, seu copo tá aqui, né? Ó, tá entregue, isso dá proteção, viu? Não esquece não. Não esquece não. Tem noção de quem é Ogum, né? Exatamente. Então, é todo um ritual. Você pede licença ao seu orixá de frente para pedir Ogum, que nos dê proteção. Você reza para Ogum, você bate palma, pede licença, você humildemente oferece, espera para ver se a vibração continua mesmo para que ele aceite. O que você tem que entender com aquilo que você está passando. Exatamente. E que não adianta simplesmente apenas colocar um copo de cerveja para Ogum.
E sair na rua também, né? Desfilando que é filho de algum, que eles adoram. Exatamente. O glamour, né? De E sair do de glamour, guia, de falar que tem isso e aquilo. Outra coisa hoje que eu acho muito complicado, o médico ter uma certa jejum antes da reunião, né? Eles acham, por quê? Né? Eu falei, faça o teste vocês mesmos. Fica um dia de trabalho, sem comer a carne vermelha, né? Passe as horas para você ver como é que você fica mais leve, como é que a sua capacidade de comunicar com o astral é outra, sabe? Como é mais leve o seu preto velho, como é mais leve o seu caboclo e assim, né, consequentemente. Mas vai fazer entender. Nossa, Vai fazer entender, né? Então, é muito complicado. Eu estive afastado da casa, vai fazer... Não tem 90 dias ainda, não, mas tem quase 90 dias. Porque eu fiz uma cirurgia de coluna. Sim. E aí precisei ficar afastado. O meu afastado foi assim, combinado com os meus velhos. Toda segunda-feira, não na primeira que eu operei. Eu operei numa terça-feira. Na segunda-feira seguinte eu não desci a casa. No 15 dias também eu não desci a casa. E daí pra cá eu venho descendo todas as segundas-feiras, comunicando a todos os médios que eu vou rezar um terço e que esse terço é uma sustentação do nosso trabalho, né? Na fé dos pretos velhos, na fé dos guias de luz, dos nossos mentores espirituais. E que não podemos esquecer que o trabalho material está parado, mas o espiritual está lá e que existem uma série de entidades que serão socorridas, mesmo que não tenha uma sessão aberta, mas eles estão lá e os guias estão prestando ajuda para eles. Eu fiquei 15 dias sem descer e daí para cá, devagarinho eu fui descendo, sentando na minha cadeirinha e esperando os médicos para rezar. Eu tive a presença de 2, 3, 4, 5. Eu tive a presença de 5 médicos. Daí a gente já vê, né? O que é que cada um E cadê os outros médicos? Dessas horas que a gente tem esses combinados fora de sessão, é que a gente vê quem tá e quem não tá. Exato. Isso lá na casa eu vejo muito também. Tipo assim, Exato. quando você liga e fala, tem que ir agora ajudar uma pessoa, tem alguém que a gente precisa ir na casa, a gente já sabe quem vai, certinho. Quem que você pode contar, e quem sempre, não deu, porque eu tô ocupada, não tem como, você sabe que no meu caso, tem aqueles que estão lá só pra hora da gente, e tem aqueles que a gente pode contar. Eu tive uma reunião na casa ontem pra Patrícia e lembrei disso, falei, eu estou muito decepcionado. Porque uma corrente é uma corrente. Se é uma corrente, os elos têm que estar unidos. Cadê o povo que teve médico que não apareceu aqui em mais de 60 dias em uma segunda-feira? Aí eu deixei para eles, eu espero só não precisar cobrar, né? Os banhos estão em dia, o preto velho está tratado, o Exu está tratado, né? Cuidando estão com as cada um orações, de si. todas de vocês, todas em dia, né? Eu tenho certeza que vocês têm mantido o preceito de vocês. Aí ficou todo mundo. Isso que ela tá falando, gente, é pra quem não é do terreiro dela também, tá? Pra todo mundo que já é médium do terreiro. Esse é o papel do médium, né? Esse o seu papel, independente do terreiro que você tá. Não é só o dia da gira, igual na nossa lá, quinta-feira, de 20 às 22 horas, não. É saber que tem um outro momento ali nos bastidores daquela sessão que vai precisar da corrente, que vai precisar de ajuda, e que se você tá naquela casa, você tem que estar ali. Exato. Não é só... E o tirar um momento para ele, sabe? Eu falo isso muito, meu velho. O momento que vocês tiram aqui é para doação e prestar caridade. Vocês dão oportunidade aos guias de prestarem a caridade, né? Através da matéria de vocês. Então, é doação. Doação de plasma, doação de matéria. E qual é o dia que vocês têm em casa para
encontrar com você mesmo, encontrar com o seu preto velho, encontrar com o seu Exu, encontrar com o seu caboclo. Porque se semana que vem vai ser reunião de caboclo, eu vou tirar uma hora e pouco, e vou mentalizar o meu caboclo, eu vou cantar para ele, eu vou conversar com ele, eu vou pedir proteção, né? Porque eu sempre assim, ó Matilde, ó caboclo, estou aqui, use-me, abuse-me, me deixe inteiro. Ó, aqui, ó, vou trazer aqui só mãe de santo agora. Só mãe de santo vai. Use-me, abuse-me. Porque isso aqui é que esse povo precisa ouvir, gente, sério. É óbvio, é básico. A gente fala isso o tempo todo. O tempo todo. Porque a pergunta é a mesma. Como é que eu faço pra começar? Como é que eu faço pra começar? Como é que eu faço pra saber meu guia? Como é que eu faço pra dar... Todo mundo quer saber o santo, né? Começa. É tirar realmente o tempo pra isso. Na hora que sobra, não precisa ser um dia inteiro. Não, mas é entender que aquela hora ela é prioridade, não é a hora que sobra no dia, não. Eu vou tirar, vamos supor, pai de família, mãe de família, da hora que meu filho dormir, né, os filhos dormirem, eu vou tirar de 10 às 11 horas da noite, para fazer uma reflexão comigo mesmo, para me consultar onde que eu estou errando, o meu trabalho está certo, os meus banhos estão em dia, minhas velas estão acesas. E aí? Semana que vem vai ser Exu. E aí, seu Exu, né? Como é que eu estou? Como é que o senhor acha? O que o senhor tem a dizer que eu preciso melhorar para a sua reunião? Assim como o Preto Velho, o que o senhor acha que eu tenho que fazer para melhorar para a reunião? Olhar para dentro. Para olhar para mim dentro. O que eu preciso mais? Rezar? Concentração? O que está faltando? Por que eu não estou conseguindo conversar com vocês essa semana? Né? Mas eu acho que são poucos. Aí tem que levar muito couro para entender o simples, né? Para entender o simples, né? O simples. E para quem chega, mas que nem é da corrente, assim, a gente já falou de quem chega para corrente. Mas para quem chega assim, sem saber nada, mas está chegando na Umbanda e tem aquela paixão inicial, o que você acha que é mais importante? Eu sempre falo para eles o seguinte: vamos estudar. É o estudo. Você é um simpatizante da Umbanda, você gosta de estar aqui. Aí eles já chegam e falam assim: eu quero ser médico. Eu falei: não. A coisa não é para aí. Vamos devagar. Vamos devagar. Né? Vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro. Eu falo para eles: olha, você vai estudar. Você vai procurar leituras, né, que vão te orientar, os ensinamentos de Umbanda, e outros livros que existem por aí que são muito bons. Você vai vir às reuniões, você vai tomar um passe. Uma ou outra dúvida a gente está aqui para esclarecer. Se quiser chegar mais cedo, eu estou aqui no terreiro, né? E você vai procurar também rezar. Você reza? Não. Tá. Mas tem que entrar. Né? O povo não entende que a base de tudo é a oração. Onde tem oração, tem luz. Né? E aonde tem luz, os espíritos estão ali, nos rodeando, nos assistindo. Sim. Não, o interessante é o seguinte: uma moça me perguntou, mas aonde não tem luz, não tem espírito? Eu falei: tem. Só que não são bonzinhos, não. Eles não estão com a intenção de te assistir, não. Não, né? pelo contrário. Eles estão com a intenção de te sugar em algum ponto. Né? Então, eu sou uma mãe de santo chata. Né? Eu tenho certeza que o meu grupo lá, muitos que afastaram, ficou chateado. Mas assim, depois de muito tempo, é que a gente vai entender a postura da Dona Alfa. Exatamente. Porque a gente tinha esse medo. Exato. Eu lembro de você falando num lugar que a gente foi, que eu frequentava, que não era Umbanda, mas era uma outra coisa. Você lembra? Você foi lá no tratamento espiritual? Isso. E você falou assim: não me deixa ficar igual aquela dona, não. Que ela brigava. A dona lá, né, a responsável, ela não era terreiro, mas era um trabalho espiritual. Ela brigava muito. Aí eu disse: Patrícia, não me deixa ficar igual aquela dona, não. Que dona? Aquela dona lá naquela casa. Eu falei: tá bom. Conclusão. Conclusão. Paguei ali. Estamos chegando.
Fiquei brava. Tenho que ficar brava. Você tá na minha frente 2 anos, então tem um tempinho ainda. Né? Tenho que chamar a atenção, tenho que... o que me irrita dentro de um terreiro. Eu sempre falo assim, quando eu começo o trabalho, quando eu percebo que tem um médium na casa. Por acaso tem algum médium na casa, né? Se eu gostaria de cumprimentar o altar, deixar uma vela, o senhor gostaria de incorporar, o senhor gostaria de participar do trabalho? Não, senhora, não. Ainda está muito bonzinho, né? Na verdade, a gente fala que por uma questão de educação. A gente sabe que se você não for convidado pelo dono da casa a trabalhar, você não deve trabalhar, né, no terreiro. E aí, o que acontece? Na hora que você começa a bater palmas, principalmente se for Xuxa, meu Deus do céu, o preto velho não desce, o caboclo não desce, o baiano não desce, o índio de Angola não desce, mas se você bater palma para Exu, a hora que você abaixa o sarau, o Exu, a pessoa já começa a tremer lá nas pernas. Aí é que eu falo com os meus médicos, pelo amor, não me façam passar essa vergonha. Isso aí realmente é uma coisa complicada. Você tem toda uma reunião. O risco da pessoa cair lá, bater a cabeça num banco, né? E machucar uma outra pessoa é muito grande. Não, de tudo, porque se todo mundo que for médium tá na assistência ali, né? Tá ali para ser atendido, começar a incorporar, você perde a organização do trabalho ali, que você tem que ficar socorrendo. Aí eu chamo a atenção. Eu chamo a atenção. Isso aí é assim, tranquilo. Tá? E aí eu não fico bem vista, né? Quantas pessoas saem da minha casa e falaram que não voltavam mais. Né? Porque médios que entraram e receberam na assistência que eu falei que não concordavam. Né? Porque na hora que eu perguntei, não iam mesmo. E de repente chega, não, a pessoa tem que ter limite. Eu acho que o médio, eu sempre falo isso para os meus médios, ele não pode ouvir um atabaque e incorporar, não. Né? Ele tem que ouvir um atabaque, sentir o atabaque, sentir a vibração, mas o primeiro guia da frente não pode descer, não. O que é isso? Até porque a entidade não está à toa. Exato. Né? Os guias da gente não estão à toa, assim, para não esperar nem a hora do negócio acontecer, nem o dia do trabalho para poder ficar. Então é uma questão de respeito à casa dos outros. Eu sempre falo com eles. Quando vocês chegam no terreiro, vocês procuram saber, pede licença para entrar, procura saber quem é o dono da casa, o dirigente da casa, cumprimente, peça licença para poder cumprimentar o altar, se a casa tiver atabaque, cumprimente os atabaques, e vai para o seu cantinho e fica lá quietinho, né? Sustentando com oração, em prece, e observando o trabalho, porque cada terreiro é um terreiro. Você vê, nós fomos para a Dona Alfa, nós duas estávamos lá, né? Eu abro a minha casa de uma forma, você abre de outra forma. Parecido. Ninguém copiou. Não. Igualzinho da Dona Alfa. Parecido, mas não é igual. Não é igual, né? A sua preta velha tem alguns cacoetes que a minha não tem, e assim vai. Então, Você tem uma forma de dirigir sua casa, eu tenho uma forma de dirigir a minha. É um prazer receber o pessoal antigo. Mas todo mundo sabe disso, todo mundo tem essa disciplina, né? Então isso é muito bacana. E aí quando eu vejo as pessoas fazendo um negócio desse, e às vezes até atrapalhando a reunião da gente, de outros pais santos, aí eu fico muito chateado com esse tipo de coisa. Uma coisa que é importante também, né, que a gente está falando do que é fundamental para quem está chegando. Exato. E aí você falou isso da oração, que eu acho também que, né, é isso. Você chegou ali para resolver uma situação que está difícil, Exatamente. Com certeza. É quase 100% de certeza que quem chega ali pela primeira vez já tá muito mal. Ele quer uma solução interessante, ele quer uma solução imediata. Isso. Quantos dias vai demorar para resolver? É isso que eu ia falar. Porque aí a pessoa, ela às vezes quer te entregar o problema dela. Exato. Porque quanto que é para você resolver isso para mim? Eu tive uma senhora que falou comigo assim, quanto você quer para resolver o meu problema? Você pode pôr preço, eu tenho dinheiro.
E aí? Aí vai aquela velha história, aí você volta, você dá aquela respirada, né? Não trabalhamos por dinheiro. Nós trabalhamos. O tempo que vai... Você paga, não é? Vai depender da sua fé, vai depender do seu merecimento, né? Vai depender da sua conduta moral, espiritual. Não sou eu que vou determinar isso, não. Né? E isso é importante dos dois lados. Porque a pessoa que chega já querendo pagar e às vezes a pessoa que chega querendo resolver e o terreiro já cobra dela. Exatamente. Também tem, né? Tem a pessoa que chama para resolver seu problema é tanto, senão não vai ter solução. Exatamente. Se você não pagar tanto, não tem como. Por exemplo, puxada. Outro dia eu estava pensando nisso. Nós viemos da casa de Dona Alfa, onde se fazia puxada. Sim. Né? Começou com o meu amigo lá, com puxada. Continua comigo com puxada. Você montou a sua casa e lá se faz puxada. Sim. O outro médico também, que saiu, a casa dele também se faz puxada. Fora isso, eu não conheço mais nenhuma. Porque se para fazer essa puxada explicar agora... o que é a puxada, primeiro aqui para o povo né? entender. Você quer explicar o que é isso? Não, faço. Pode explicar você? O que é a puxada? Porque A entidade está lá dando passe e de repente ela percebe que aquela pessoa está acompanhada com um tem uma espírito presença junto. de baixa vibração. E muitas vezes esse espírito de baixa vibração, que é comprovado, ele precisa sentir a matéria novamente para poder descarregar. Uhum. Né? Muitas pessoas já me falam, você é muito boa. Você gasta seu plasma fazendo puxada nos outros que não sabe nem rezar. Eu falei, Ai, gente, vai fazer o quê? o espírito que está ali, às vezes ele é tão materializado que se ele não sentir nas condições que ele está num corpo vivo e que ele está batendo a mão no chão ali, que ele está raspando de tudo, ele não consegue limpar. Ele precisa disso. É falta de esclarecimento dele. Então, o guia que você está com ele no momento? Ele puxa, faz que ele fique incorporado em você e faça que ele deixe ele fazer o ritual dele, né? Para que ele seja levado e que a pessoa encontre paz. Sossego, né? Então, assim, e essa é a puxada, gente. Isso é o que a gente costuma fazer quando está dando passe ou limpando alguém. Exatamente. E você está falando que além da gente, você não vê Não. os terreiros. Agora, pelo que eu percebi, é o seguinte. Lá na casa, tem chegado pessoas, não sei se está acontecendo na sua. Ô dona, a senhora é dirigente da casa sua? É porque eu sou da casa de fulano de tal. Ele falou comigo que eu estou com um obsessor. Mas ele só puxa se eu pagar. Tem que ser feito fora do horário de reunião, mas com o pagamento. Eu falei, mas você não é médico da casa? Sim, sou médico da casa, mas ela não limpa. E eu não, no momento, eu não estou em condições de pagar. A senhora me limparia? Que situação, né, que a gente chega. Você tá numa... Pra que você abre uma casa se as pessoas chegam precisando e você não atende, se não for pagando? Você pode fazer assim, mas num outro horário, pagando. Meu Deus. Faz o que na hora da reunião? Eu fiquei tão perplexa na hora que a dona me falou isso, eu fiquei olhando para ela. Eu falei, só com certeza do que ela estava me falando? Dona, tem sim e tal. Eu falei, não tenho condições de fazer essa puxada aqui não. Eu ainda tenho que conseguir assimilar. E não é uma nem duas pessoas que têm que procurar nesse sentido, tem não. esse sentido. Nesse sentido, não. Tá? E chega muita gente também para nós contando os casos que já passaram de abusos financeiros mesmo de outras casas, porque tem essa cultura de que tem que pagar. E eu volto a falar, isso não é umbanda. Não é umbanda. Não existe caridade. Umbanda é casa de caridade. É de amor e caridade. Esse tipo de ação não é umbanda. E a gente não pode deixar. Né? Que assim e aí muita gente prega que é umbanda, prega que é isso, que é aquilo, mas não é. Não. A umbanda, ela trabalha por amor. A umbanda é base de amor, né? Na verdade é isso. Aqui, eu tava lembrando você falando isso, né? A gente vem dessa coisa da Dona Alfa.
e essa importância do estudo, e precisa que a gente se esclareça cada vez mais. Hoje a gente tem muita fonte, tem muito livro, tem muita gente bacana, até na internet mesmo, tem um pessoal dedicado a isso para poder esclarecer, mas naquela época a gente tinha pouco. Não, e aí, a Dona Alfa mesmo veio de uma época que era passado verbalmente. Era no Verbalmente. bate-papo, né? Ela tinha um vozinho de santo dela, né? Que foi ensinando aqui. E ela ia. E eu acabei seguindo essa mais ou menos o mesmo rumo dela, porque durante 10 anos eu frequentei a casa de Dona Alfa todos os dias. Todos os dias. Eu saía cedo para trabalhar, eu trabalhava o dia inteiro, eu saía da escola, passava na casa dela, comentava com ela, o que é isso? Aí ela me explicava, isso. Que é aquilo que vem já das nossas origens, né? Que é o ancestral. Exatamente. O nosso ancestral passando a cultura pra gente que é mais novo. Exatamente. Só que tem coisas igual que ela também recebeu e que hoje a gente vê que a gente já não pode fazer certas coisas, igual aquele caso da pedreira. Exato. Conta o caso da pedreira de Xangô. 2 casos que a gente tem que contar que são coisas que hoje em dia a gente já não pode fazer. A da pedreira e do mel. Esse caso nós temos que contar. O do mel é triste. Porque assim, a gente não é errado, mas são coisas que para 2024 a gente já não consegue colocar para ser passada essa tradição. Muito sem consciência de fazer isso, né? Por Sim, exemplo, sim. eu teria que fazer o trabalho de Xangô, ir na pedreira, levar a garrafa de cerveja preta e mandar na pedra. E se a cerveja, a garrafa quebrasse, Xangô aceitou. Se a garrafa não quebrar, é porque Xangô não aceitou sua oferenda, seu trabalho. E aí a gente não levava em conta a questão do tanto de caco de vidro que você deixava dentro. E aqui, há 100 anos atrás, era um macumbeiro para 100 católicos, né? Que tinha. Então não tinha stand de macumbeiro chegando na pedreira. Exatamente. Hoje em dia não dá pra gente passar isso adiante, essa tradição de ensinar a fazer esse tipo de oferenda. Não. Porque seria muita falta de consciência de um pai de santo de fazer uma coisa dessa. De repente você está danificando, você pode machucar uma pessoa séria, você pode... Até você mesmo. Até você mesmo. Vai que você esquece e volta ali, daí 1 ano, 2 anos. Você não dá nem pra ninguém, você pode machucar você mesmo. Exatamente. Aí você põe o pé lá em cima de um caco de vidro aqui lá, né? E você vai se machucar sério. E o mel? Porque nos tempos de Covid que lute. Se fosse hoje... do mel, porque não tem condição. Se fosse hoje, não seríamos processados. Nossa Senhora, então... assim, contaminado. Mas quando nós entramos no terreiro, tinha o ritual do mel. E esse ritual era assim, era um vidro de mel, um vidro de... Um potinho, né? Um cumbuquinho antes de uma cumbuquinha assim de mel. E tinha um período no ano. Não, e as sementinhas. Tinha uma sementinha também. Que a gente não sabe o que é. Não lembro. Não. Engraçado que eu não perguntei isso pra ela o que é. Eu fiquei tão feliz de ter ficado livre daquele. E aí ela vinha enfiando a colher no mel e na boca da gente. E aí os médicos mais velhos é que recebiam o mel primeiro. E aí tirava a colher da boca daquela pessoa, enfiava na outra boca. E assim ia. Assim, hoje em dia... Imagina, isso não dá pra você passar adiante, não é uma tradição que dá. Não é uma coisa que a gente sonhava, né? Porque a gente era as últimas a chegar no terreiro, então antes da gente... E era chique, né? Nós estávamos participando do ritual. Gente, tá aqui, 2 pontos. Primeiro, essa falta de higiene. Segundo, que a gente não sabe que semente é essa que a gente tava comendo. Mata não, tô todo mundo feliz aí. Tem muito caso. Tem muita coisa. Muita coisa. Tem algum momento desses que mais te impressionou, assim, desses 20 anos de terreiro, pra gente ir finalizando, assim? Eu vi muita coisa, né? E é interessante que a Dona Alfa sempre me disse o seguinte, ela me chamava de Néia, ela não me chamava de Anélia, não. Quando você pensar que viu tudo, você ainda vai ser surpreendida
por outra coisa. Tá? Então, assim, um trabalho, logo depois que começou, né, que nós tivemos um espaço maior, começamos a trabalhar na garagem lá da minha casa, uma médium recebeu a pombagira Zureta e pegou uma taça na mão, assim, e quebrou aquele na mão. E eu fiquei apavorada na hora. Meu Deus, né? Cortou, estrafalhou. Nem uma gota de sangue, nada. Não cortou, não machucou, nem beliscar beliscou. Na verdade, nem beliscar beliscou. Tá? Então, assim, eu vi um médium andando em cima de cacos de vidro, que ele mesmo quebrou, a entidade que estava com ele quebrou, e ele andou em cima, sapateou em cima. Não. E eu falei, pronto. Agora, o que eu vou falar no PA, né? Você fica imaginando assim, quando eu chegar com ele no médico, o que eu vou contar pra ele? Porque ele estava andando em cima de cacos de vidro e eu estava deixando, né? situação, né? E aí, nem um corte, nada. Nélia, mas em relação à intolerância religiosa, preconceito, você que tem esses anos todos, e a gente sabe também, né, você como professora, como pedagoga, ou até fora disso na família, não sei, você já passou por situações Sim, de sim. preconceito? É muito interessante. Lá na rua, eu sou conhecida como a macumbeira da esquina. Aquela dona que é macumbeira lá em cima, sei, você conhece a dona Ana? Conheço, ela é macumbeira. Né? Ela é macumbeira, a gente tem um certo receio. Quando eu montei o terreiro, eu senti que alguns vizinhos não deixaram de me cumprimentar. Sim. Mas ficaram assim, parecendo que estavam com medo de me cumprimentar. Né? Com medo de me cumprimentar. Me excluíram. Né? Hoje eu não tenho mais aquela roda de amigos que senta para conversar com eles. Não. Por quê? Porque eu tenho um terreiro. Sim. Tive a oportunidade de receber um casal que trabalhava em Brasília, mas que deixou muito claro para mim. Que dia que eu posso ver que tem menos movimento? Eu só quero a senhora aqui e mais alguma outra pessoa. Políticos também. Porque eu não quero que ninguém saiba que eu estive aqui. Eu não posso aparecer no dia de reunião. Eu não posso ser visto aqui. Você está entendendo? Então a pessoa precisa de ajuda, mas tem vergonha de assumir quem está ajudando. De assumir que está procurando ajuda dentro de uma casa, sim, de um banco. Tá? Então, assim, medo de sair lá fora, encontrar com alguém, né? Abrir a porta do carro e já entrar direto, né? Com os vidros já todos fechados, como de ser visto. Né? Então, eu passei por muito disso. E a passo até hoje, tem muita gente. Mas como é que você lida com isso? Eu sempre, eu deixo para as pessoas bem claro assim, quando eu atendia separadamente, eu falava coisas assim, eu não estou te atendendo separadamente porque você não pode aparecer. Porque nós temos tanta coisa para resolver no dia de reunião que o ideal é que seja um momento mais tranquilo. Até pelo meu desgaste também, porque é muito desgastante uma reunião com 100 pessoas. Quando você terminar, você está simplesmente o bagaço da laranja, né? Mas não porque você tem vergonha. Não é vergonha, é porque a gente tem um cargo, a gente não pode. É vergonha, né? É vergonha, é preconceito, sim. E eu sempre bato no peito que eu sou o que sou. Vergonha de vestir a camisa da minha casa. Se perguntar, você é macumbeira? Macumbeira não, como dizia Dona Alva. Sou feiticeira. Sou feiticeira, né? Macumba é instrumento musical. Não existe macumba, existe feitiço. Tá? Mas as pessoas têm um grande tabu ainda sobre nós. Né? É muita coisa. Nélia, gratidão. Muito feliz de você estar aqui. Achei sensacional. Eu que agradeço. Muito axé para nós, muitos anos de terreiro para nós ainda, né? Se Deus quiser. E só para a gente finalizar, tem uma pergunta que eu queria fazer, e aí para a gente fechar aqui com ela.
que você acha que é o melhor, né? Não é mais, o melhor e o mais bonito desses anos todos aí de Umbanda que você tem? O que você aprendeu de mais bonito? De doar sem pedir nada em troca. Doar sem pedir nada em troca e ter a plena certeza que ninguém vai retribuir, e muito menos, ninguém não, tá bom? Eu coloquei até radicalmente, que muitas pessoas nunca vão admitir que entraram dentro do meu centro para serem cuidados, mas que saíram de lá boas. Isso é que importa. Mas a sensação de missão cumprida é muito grande, tá? É poder tocar na minha casa hoje sem pedir um tostão. Isso é muito bonito, né? É verdade. Isso é verdade. E a satisfação de ver com você outras pessoas que levaram a sério Umbanda e que estão em outras casas, né? Fazendo pelo mesmo caminho que nós começamos. Sim. É muito bonito isso. Dando frutas, né, dele. É muito legal. É muito legal. Ai, que bom. Muito obrigado. Axé, gratidão. Que Naná te abençoe muito. Amém. Axé. Muito axé. Muito axé. A todo mundo que assistiu, que está assistindo a gente, gratidão também, muito axé, saravá. Convido todos a se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar esse episódio e também seguir a gente no Instagram, @tabaquepodcast. Axé.